Isaías. Quem era Isaías? Eu quero começar essa palavra para a glória do nome do Senhor, identificando para você quem era Isaías. Isaías foi um homem que Deus escolheu e consagrou como profeta, e ele teve o privilégio de ser ali chamado profeta messiânico, porque ele que profetizou também a respeito da vinda do Messias, a saber, Jesus, o teu Salvador e o meu Salvador, que está aqui nessa noite. Isaías, nessa noite, ele fala aqui no primeiro versículo, ele fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, e ele fala que o ouvido de Deus também não está agravado, não está tampado, não está impossibilitado para que não possa ouvir. Mas para ouvir o quê? Aleluia. A mão do Senhor, ela não está encolhida para abençoar o quê? Por que também não dizer a quem, né? A palavra do Senhor, ela é direcionada aqui nesse livro, glórias ao nome do Senhor, para Israel. É uma exposição dos pecados de Israel, é uma exposição dos erros de Israel, porque Isaías dizia para eles que as vossas iniquidades, elas faziam uma separação entre eles e o Deus deles, a saber, o nosso Deus. O Deus de Israel também é o nosso Deus hoje, porque nós ganhamos esse direito quando aceitamos a Jesus. Ganhamos esse direito de ser chamados filhos de Deus quando aceitamos a Jesus. Porque no livro de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mais adiante a palavra do Senhor diz que ele veio para os que eram dele, mas os dele não receberam. Mais adiante a palavra do Senhor também diz o quê? Que todo aquele que o recebeu, ele deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia. E esse filho de Deus é você que está aqui nessa noite, sou eu que estou aqui nessa noite, somos nós que estamos aqui nessa noite. E aonde a nossa voz estiver chegando, que Deus ele traga mais pessoas para esse rebanho, para também poder chamá-las de filhas ou de filhos dele, para a glória do nome do Senhor. Mas Isaías era muito feliz quando ele abria a sua boca. Por que Isaías era feliz? Porque ele abria a boca dele sob a direção de Deus. Ele não abria a boca dele simplesmente por abrir. Não era à toa, não era aleatório, não era a esmo. Ele abria a sua boca direcionado por Deus. O Senhor mandava, o Senhor falava para Isaías, fala para o meu povo assim, 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 assim. Mas essa palavra foi escrita há quantos mil anos atrás? Mas essa palavra ela tem um poder tremendo, porque ela se renova a cada dia, ela se renova a cada manhã. E Israel não foi o único a receber essa palavra. Hoje essa palavra veio para você que está aqui nessa noite. Hoje essa palavra veio para você. Você é o alvo da palavra do Senhor nessa noite. Oh, glórias ao nome do Senhor. Mas Isaías, com toda a sua ousadia, o que ele dizia, igreja? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. E os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. Mas eu quero voltar com você lá no livro de Gênesis, no começo da criação, quando aquele que está falando aqui nessa noite, ele disse, haja luz, aleluia, e a luz apareceu, aleluia. Mas no livro de Gênesis também está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Glórias a Deus. Façamos, é no plural. Depois a gente entra num detalhe sobre isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí Isaías aqui ele está falando o quê? De mão. Mão de quem? Mão desse Senhor maravilhoso e vivo que nós estamos aqui proclamando nessa noite. Por quê? Porque façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus, aleluia. E você também tem mão, glória a Deus. A mão que você levanta para adorar, a mão que você levanta para cumprimentar o irmão com a paz do Senhor, a mão que você levanta para completar o abraço, na hora de ter o contato ali, o calor humano com o seu irmão em Cristo, ou com o seu amigo, ou com qualquer outra pessoa do seu círculo de amizade, ou do seu trabalho, do seu círculo
centro de estudos, em qualquer lugar. A mão. Então você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E hoje a mão do Deus Todo-Poderoso, ela está aqui nessa noite. E ela não está encolhida para que não possa abençoar. A mão dele não tem impossibilidade de te abençoar, pelo contrário, a mão de Deus nessa noite está estendida sobre essa igreja, sobre essas pessoas, sobre o teu coração aqui nessa noite, porque a mão de Deus, ela não se limita, a mão de Deus, ela vai no profundo, a mão de Deus, ela não vai apenas no coração, mas a mão de Deus, ela pode ir na alma, a mão de Deus, ela pode ir no espírito, e ela é uma mão tremenda, porque aonde você precisar que a mão de Deus vá agir a seu favor, você coloca em oração, dobra os seus joelhos, e o Senhor, Ele age com a mão dele, aonde a tua mão não pode alcançar. A mão do Senhor. Quando Deus me dá mensagens falando de partes do corpo, eu fico me perguntando, Deus sempre toma uma parte como referência. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, a referência do Senhor era o coração. O coração de pedra, o coração duro, que Deus dizia para Israel que Ele iria arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, e vos daria para aquele povo um novo espírito. Naquela palavra, pastora, Deus colocou o coração como referência, diácono Paulo. Glórias a Deus. Mas aqui nessa noite, uma das referências de Deus qual é? É a mão dele, igreja. Oh glória! Mas aí a palavra do Senhor me levou mais no profundo, me levou lá para o Novo Testamento. Por que que o Senhor, em alguma decisão, Ele tomou a mão como referência? Sabe por quê? Quando Jesus veio, se entregou por você na cruz do Calvário, Ele, amando você com o maior amor que esse mundo já conheceu, foi a parte do corpo dele que foi pregada lá na cruz por você. Qual foi? A mão. É claro que junto com ela também foram os pés. Glória a Deus. A mão de Jesus foi pregada na cruz do Calvário por amor a Israel e a todo aquele que o aceita como seu Salvador. Glória a Deus. Mas nessa noite nós temos um coletivo aqui na palavra do Senhor, porque a mão do Senhor não trabalha sozinha. Na cruz do Calvário foi a mão e o pé, as mãos e os pés, mas aqui a mão do Senhor está trabalhando junto com qual? Outra parte? O ouvido. Glória a Deus. A mão do Senhor está trabalhando hoje junto com o ouvido. Por que que Deus está falando isso para a sua igreja nessa noite? Nesse culto, domingo de vitória. Por quê? Porque é vitória. Olha bem essa palavra nessa noite. Vitória para você. O que é vitória? É o oposto de derrota. A vitória é o oposto de derrota. E a derrota é algo que o teu Deus não conhece. Aleluia. A derrota é algo que o teu Deus e o meu Deus nessa noite não conhece. É por isso que hoje, pela sua fé, unindo a sua fé com a minha, a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a esse Deus. Então Ele tem, nesse domingo de